Olá meu amigo, olá minha amiga, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo do nosso canal no YouTube, para que a gente possa estar discutindo aí a cidade de Suzano de uma maneira leve, de uma maneira a contribuir com o desenvolvimento da nossa cidade. Na postagem anterior eu coloquei que o intuito do nosso canal seria justamente discutir os problemas do nosso cotidiano, mas com foco em algumas questões. A sustentabilidade, uma cidade sustentável, que é muito importante a gente trabalhar essa questão, que já é um tema a nível mundial, mas nós temos que pensar em ações locais. Nós temos que falar de saúde pública. Como biomédico, especialista em saúde pública, eu não posso me furtar de falar da saúde. Nós sabemos que a saúde ela é um problema em todo o país, mas nós moramos na cidade e nós temos que melhorar a saúde aqui na cidade de Suzano, onde nós vivemos, onde criamos as nossas famílias. Nós temos que falar também de um cotidiano onde tem muitos problemas, que vem surgindo numa cidade de mais de 300 mil habitantes e, obviamente, os problemas devem ser apontados, não no intuito de agredir, não no intuito de afrontar ou de politizar, mas no intuito de solucionar o problema para você, morador de Suzano, tanto aqui da área central de Suzano, mas sobretudo da periferia. Nós sabemos que os moradores da periferia são os que mais sofrem com a questão da gestão pública. Até porque eles estão mais distantes, as ações elas se tornam mais difíceis de chegar ou mais demoradas até chegar a solução aos moradores da periferia. Não deveria ser assim, Uma boa gestão ela deve ser descentralizada, no meu modo de pensar. Eu defendo muito a questão da criação de subprefeituras na cidade de Suzano. Eu acho que uma cidade do tamanho de Suzano, com uma geografia muito distinta entre a zona norte, muito adensada, muito populosa, onde foi liberado a construção de muitos condomínios, de muitos empreendimentos habitacionais, e uma zona sul, onde é predominantemente uma área rural. Então nós temos que descentralizar a administração para que possamos fazer uma gestão mais efetiva, uma gestão onde vá ao encontro da resolução dos problemas da população. E eu vou falar um pouquinho, hoje assim da sustentabilidade, uma cidade sustentável. Lógico que eu não vou falar tudo hoje, porque é impossível. É um tema muito amplo, a sustentabilidade, e nós vamos fazer primeiro um preâmbulo e nós vamos discorrendo aqui de acordo com os nossos posts aqui no nosso canal. Eu peço mais uma vez que se inscrevam no nosso canal. Nós temos outras plataformas também para comunicação, mas é importante se inscrever no canal para que vocês possam ter acesso aí a um conteúdo onde fala da cidade de Suzano, onde a gente vai falar da região, também do nosso país e do mundo, se for necessário. O importante é criar um canal de conversa franco, aberto e que possamos interagir em prol do desenvolvimento sustentável, também da saúde pública e do nosso cotidiano. Sustentabilidade é um tema mundial, é um tema que ele requer um planejamento, boas políticas, a questão de focar em ações pontuais, mas com uma visão global. E a gente percebe que a cidade de Suzano, mesmo sendo uma cidade que tem praticamente 70% da sua área composta em mananciais, ou seja, áreas que produzem água, isso é uma riqueza muito mais importante do que o petróleo, por exemplo, não é respeitada o desenvolvimento, o crescimento, Desenvolvimento é diferente de crescimento. A cidade ela pode crescer, de uma maneira desordenada. Ela pode crescer com muitos carros, ela pode crescer com muitos prédios, ela pode crescer com muitos empreendimentos, ela pode crescer de uma maneira acelerada, mas ela não pode se desenvolver de qualquer maneira. O desenvolvimento ela parte de um planejamento, porque quando ela somente cresce
foi o que aconteceu com a nossa cidade de Suzano nas últimas décadas, acarretou o quê? Acarretou problema de déficit em atendimento de saúde. A população hoje, ela não tem um atendimento de saúde pública porque não foi planejado, né? Ela só cresceu, ela não se desenvolveu, ela não teve um planejamento. Então, por exemplo, a cidade de Suzano não tem uma UPA. Né? Nós percebemos que outras cidades, né, ao redor aqui da cidade de Suzano, como Mogi das Cruzes, Itacoaxetuba, até mesmo Ribeirão Pires, que é uma cidade menor, tem uma UPA, 2 UPAs, até 3 UPAs. Suzano não tem. Suzano não tem hospital e Suzano tem uma limitação muito grande no atendimento das suas unidades básicas de saúde. Até o horário de atendimento ele é limitado. Então ela cresceu, mas ela não se desenvolveu. A questão do trânsito é a mesma coisa. A cidade hoje é um caos em mobilidade urbana, é um caos da questão do trânsito, porque não foi pensado, né, em trazer moradores e criar novas vias para poder ter a locomoção dos automóveis, impedindo assim que a cidade travasse. Hoje a cidade trava. Hoje nós estamos numa cidade onde, dependendo do horário, o deslocamento do lado norte ao lado sul e vice-versa demora até mesmo mais de 1 hora para acontecer. Então nós temos que pensar na sustentabilidade, no planejamento, e ela parte também pela questão do cuidado com o meio ambiente. Nós precisamos respeitar um plano diretor que faça com que a cidade ela se desenvolva planejadamente. Então, o plano diretor ele é uma lei importante que deve ser seguida à risca para que a cidade apenas não cresça, ela se desenvolva. E desenvolvimento é levar também qualidade de vida para a população. Só crescimento ele pode causar trânsito, problemas da saúde pública, enchentes, que é um problema que a gente acompanha na nossa cidade todos os anos. Então, o plano diretor ele é muito importante. É uma lei que ela tem um prazo de validade, né? Porque é um período que a cidade irá respeitar essa legislação e com o tempo ela tem que ser adequada, ela tem que ser atualizada, e após o plano diretor ser votado pelo Legislativo, apresentado pelo Executivo, discutido e votado pelo Legislativo, nós temos a questão da utilização e uso do solo, que é muito importante. Nós vemos a cidade de Suzano um verdadeiro canteiro de obras, né? Isso é bom e é ruim, porque a gente percebe o crescimento da cidade, mas nós não percebemos o desenvolvimento da cidade. As contrapartidas que essas empresas que vêm construir imóveis no nosso município devem dar para o suzanense que aqui estão e aqueles que virão, né? Como áreas verdes, lugares de entretenimento, espaços para utilização de aparelhos públicos como creches, como escolas. Tudo isso deve ser respeitado no plano diretor e também na questão da utilização e uso do solo. Nós não podemos degradar o nosso meio ambiente da maneira que vem acontecendo na cidade de Suzano nas últimas décadas, pela questão de o poder público ser muito flexível, né, em algumas questões. Nós devemos respeitar, porque é o nosso presente e também o futuro da nossa população. A legislação ela deve ser criada na questão da sustentabilidade que venha ao encontro de energia limpa. Por exemplo, existem cidades onde os edifícios eles devem ter aí a captação de energia solar. Isso é muito importante. Suzano, há décadas atrás, ele tinha apenas um prédio, que era a única referência que nós tínhamos perto da Praça João Pessoa. E foi ali por muitas e muitas décadas, até que começou, né, a ter outros edifícios, outros empreendimentos, outros condomínios, e agora Suzano é uma cidade repleta de prédios. Uma legislação que ela venha ao encontro dessa questão da energia limpa, onde obrigue os edifícios, os empreendimentos, os prédios a terem a captação
de energia solar, ela facilitará aí a questão da energia limpa na nossa cidade e barateará também a conta de energia para todos os moradores desses condomínios, desses prédios. É importante a gente pensar nisso, é importante, senhor prefeito, senhores vereadores, pensar nessa questão de uma legislação que vem aí fazer com que os edifícios e os condomínios, eles tenham a obrigatoriedade em médio prazo, não precisa ser a toque de caixa, a médio prazo, dá um período para que eles façam as adequações, os investimentos necessários, porque na verdade tem coisas que são gastos e outras são investimentos. Eu tenho certeza que investir em energia limpa é puro investimento, investimento em qualidade de vida, investimento no nosso presente, no nosso futuro e também na questão financeira. Investir em ciclovias, né? Nós sabemos que, por exemplo, na Dinamarca, cidade de Copenhague, 50% da população já utilizam a bicicleta como meio de transporte. Mas isso é uma questão cultural. Você só vai utilizar se você souber que está seguro, se você souber que não vai correr riscos, né, no trajeto do seu trabalho ou do seu lazer utilizando a bicicleta. Então, nós temos que criar um ambiente que proporcione ao cidadão querer utilizar a bicicleta, querer utilizar esse meio de transporte limpo, né, como primordial aí para o seu trabalho, para o seu lazer, para pequenos deslocamentos, ou até mesmo grandes deslocamentos, né, porque nós também temos a questão da saúde pública, não só a questão da energia limpa, mas andar de bicicleta, ela também ajuda a manter aí o nosso condicionamento físico. Então nós temos que preservar as nossas nascentes, nós temos que seguir o plano diretor, nós temos que valorizar uma lei que realmente preserve a questão da utilização e uso do solo na nossa cidade. A região sul do nosso município, ela é 100% mananciais, a gente tem que preservar. Suzano tem aqui uma fonte de abastecimento para toda a grande São Paulo, que é a questão do reservatório do Alto Tietê. Nós temos uma fonte de produção de água, onde eu defendo até que Suzano tenha o royalties da água, porque cidade que produz petróleo, ela tem royalties, né? Ela tem uma participação. E a cidade que produz água? Água que é o bem maior da humanidade. Então, nós temos que pensar em legislações, né, municipais, e nós temos que pensar em lutar pela legislação estadual e até mesmo federal, que proporcione aí a qualidade de vida para a nossa população. Valorizar o que nós temos. Poucas cidades têm, né, tanta riqueza rural, tanta riqueza na parte hídrica como Suzano tem. Então nós temos que criar uma legislação, nós temos que respeitar o crescimento da nossa cidade com desenvolvimento. É o que eu disse, crescer, cresce de qualquer maneira. Agora, desenvolver precisa de planejamento, precisa de boa gestão, precisa de aplicação do dinheiro de maneira correta, precisa de participação política, precisa fazer com que as ações pontuais ela tenham um olhar global. Dessa maneira, a gente vai ter uma cidade melhor para se viver. Mas não acaba aqui essa questão da cidade sustentável. É um tema que a gente vai muito além, é um tema que a gente tem que discutir muito, a gente tem que fazer com que a cidade crie uma cultura voltada a uma cidade sustentável. Então aqui é só o primeiro preâmbulo daquilo que a gente vai discorrer com uma maneira muito tranquila, dando sugestões aí à Prefeitura de Suzano, à Câmara de Vereadores e principalmente aos cidadãos que querem uma cidade melhor para se viver, uma cidade melhor para criar os nossos filhos. Nós temos que pensar no nosso presente e também no nosso futuro. Mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, participe conosco, dê sua sugestão, é muito importante. Sugestão de temas a serem abordados. Eu vou falar muito aqui do nosso cotidiano, da saúde e também da cidade sustentável. Muito obrigado, até o próximo conteúdo que será em breve.